Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós iremos continuar a olhar para este livro e a retirar lições importantes para a nossa vida. Nós terminamos no verso 30 e vimos aí no programa anterior como Deus cuidou do seu povo mesmo em situações difíceis, mesmo quando o povo deixou de obedecer à palavra de Deus ou alguns elementos do povo deixaram de o fazer, Deus mesmo assim cuidou do seu povo e transformou uma derrota em algo vitorioso. Isso só pode acontecer pela ação de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós sofremos derrotas na nossa vida, mas é necessário que nós confessemos o nosso pecado a Deus, confessemos aquilo que está a impedir de nós alcançarmos a vitória. E muitas vezes Deus transforma essa derrota em algo produtivo nas nossas vidas. É muitas vezes quando nós chegamos ao ponto de avaliar as nossas derrotas que nós conseguimos compreender como podemos alcançar também as vitórias. Nós já dissemos que a cidade de Ai representa também algumas dificuldades. Vimos que Jericó, de alguma forma, era essa representação de dificuldades e que Deus, por um lado, cuidou do seu povo onde eles só exercitaram a fé. Cidade de Ai representa também circunstâncias, situações onde nós pecamos e Deus transforma essas situações em vitória. Muitas vezes nós temos que lutar contra a nossa própria carne nessas dificuldades. Assim como Acã, que nós tivemos a ver no último programa, ele agiu cedendo à tentação, querendo ficar com aquela capa, com as peças de ouro e de prata, como nós vimos. Ele cedeu a essa tentação, dando lugar à sua própria carne. Assim, o povo teve uma derrota tremenda quando Acã cedeu a essa tentação. O apóstolo Paulo nos diz que nós temos de lutar na nossa vida espiritual não contra pessoas, mas, de facto, contra as hostes do mal. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e contra as potestades nos lugares celestiais. Por outro lado, o próprio apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta espiritual é também contra a nossa própria carne, não contra as outras pessoas, mas contra a nossa própria carne. O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Ou seja, muitas vezes nós queremos fazer coisas que nos prejudicam a nós e prejudicam os outros. Muitas vezes os nossos desejos são desejos egoístas. São desejos que não favorecem o próximo. E é aí que nós temos de lutar contra a nossa própria carne. Muitas vezes isso acontece talvez nos casamentos. Não sei se você que me está a ouvir é casado ou se já foi casado. E muitas vezes as tensões nos relacionamentos têm a ver com isso. Em que cada parte do cônjuge, cada cônjuge, pensa que tem a sua própria razão. Cada cônjuge pensa que ele é o detentor da verdade e por essa razão não quer fazer cedências para com o outro, não quer abrir mão das suas posições e de alguma forma então produz uma tensão, produz um ambiente e um mal-estar muito desagradável no lar. E é aqui que muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos pressupostos, temos que abrir mão da nossa própria carne, da nossa própria vontade, olhando para o nosso cônjuge como alguém que deve ser amado por cada um de nós, por alguém que deve ser respeitado por cada um de nós. Então isso deve ser a nossa atitude. E a palavra de Deus nos alerta exatamente para nós termos uma atitude assim. Devemos para isso estar cheios do Espírito Santo, para podermos dominar a nossa própria carne. A palavra de Deus nos diz que essa é a atitude do Filho de Deus. Procura encher-se do Espírito e não ceder às tentações da carne. Vemos que é essa atitude que cada Filho de Deus deve ter. E a palavra de Deus nos fala acerca desse fruto do Espírito em nós e ele produz frutos como o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio. E contra estas virtudes não há lei. Nós vamos voltar então aqui ao livro de Josué e ver então como Deus age no meio do seu povo. Vamos voltar no capítulo 8, verso 30. Diz assim: Josué levantou no monte Ebal um altar ao Senhor, Deus de Israel. Cumpriu assim as instruções de Moisés, servo do Senhor, que ele tinha dado aos israelitas, conforme está escrito no livro da lei.
um altar feito de pedras toscas, não trabalhadas com instrumento de ferro, e sobre ele ofereceu ao Senhor sacrifício e ofertas de reconciliação. Sobre as pedras, Josué gravou a lei que Moisés tinha escrito diante do povo de Israel. Os israelitas, com os seus chefes, escribas e juízes, juntamente com os estrangeiros que viviam no meio deles, conservavam-se de pé diante dos dois lados da Arca da Aliança, diante dos sacerdotes, levitas que a transportavam. Metade das pessoas estavam de um lado do monte Garazim e a outra metade do outro lado do monte Ebal. Já Moisés, servo do Senhor, tinha mandado fazer assim em tempos idos, ao abençoar o povo de Israel. Depois disso, Josué leu toda a lei, incluindo bênçãos e maldições, conforme está escrito no livro da lei. Tudo aquilo que Moisés tinha ordenado foi lido por Josué a toda a Assembleia de Israel, que incluía mulheres e crianças, bem como os estrangeiros que viviam entre eles. Nesta cerimónia aqui, Josué então vai convocar toda a nação de Israel. Vai convocar toda a nação para este tipo de adoração. Ele vai dirigir-se então ao povo. Ele vai levar o povo a consagrar-se, digamos assim, de novo ao Senhor. Dirige-se ao interior da terra inimiga e Josué leva o povo até Siquém, um ambiente muito próprio, tornando então ali um templo sagrado, em conformidade com o mandato que estava escrito nos livros de Moisés. Ele convida o povo a renovar essas promessas de fidelidade e de obediência a Deus. O povo deveria então tomar essa posição diante de Deus. Eles estavam ali num sacrifício solene. Eles deveriam então ter essa atitude diante de Deus. Mas voltemos aqui ao livro de Josué, capítulo 9, e diz assim o verso 1. Tiveram conhecimento destas coisas os reis ao ocidente do Jordão, os que habitavam nas montanhas, os da planície e do litoral do mar Mediterrâneo, que se estende para norte em direção ao Líbano. Eram os reis dos Hetitas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Perizeus, dos Heveus e dos Jebuseus. Por isso, aliaram-se todos para combaterem Josué e os israelitas. Vemos aqui agora uma coligação de forças que quer combater a nação de Israel. O verso 3 diz: os habitantes de Gibeon, ao terem conhecimento de que Josué tinha feito a Jericó e a Ai, resolveram preparar-lhes uma armadilha. Puseram-se a caminho, levando provisões para a viagem, carregaram os seus jumentos com os sacos velhos, com odres de vinho também velhos e cheios de remendos. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas já muito usadas. E até o pão que levaram era seco e bolorento. Dirigiram-se ao acampamento em Gilgal e disseram a Josué e aos israelitas: nós viemos de uma terra distante e queríamos que fizessem um acordo conosco. Mas os israelitas responderam àqueles homens que eram heveus: se calhar vocês vivem aqui perto. Como vamos nós fazer esse acordo? Eles responderam a Josué: estamos às tuas ordens. Entretanto, ele fez-lhes esta pergunta: quem são vocês e de onde vêm? Então eles falaram deste modo: nós viemos de muito longe por causa da fama do Senhor, o vosso Deus. É que ouvimos falar de tudo o que ele fez no Egito e de maneira como tratou os dois reis dos amorreus ao oriente do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitavam em Astarote. Por tudo isso, os nossos chefes e toda a gente que vive na nossa terra disseram-nos: preparem as coisas para a viagem, vão ter com os israelitas e digam-lhes que estamos prontos a servi-los e que estabeleçam um acordo conosco. Olhem para o nosso pão. Quando saímos de casa para vir ter convosco, ainda estava quente. Agora está seco e bolorento. Estes odres de vinhos eram novos quando os enchemos. Agora estão rotos. Até as nossas roupas e calçados se romperam com esta longa viagem. Estes habitantes de Gibeon, os gibeonitas, armaram então uma cilada bem perigosa para a nação de Israel. Eles agiram com astúcia, eles agiram com mentiras, camuflaram de alguma forma a verdade. E assim eles conseguiram um acordo com a nação de Israel. Vemos que muitas vezes esta tática é utilizada também por Satanás. Ele traz meias verdades para o nosso meio e com elas consegue nos iludir, pensando que podemos então fazer acordos, podemos então caminhar numa situação de compromisso. E é exatamente isso que estes gibeonitas vão fazer.
Então diz o texto no capítulo 9, verso 14 do livro de Josué: em face disto, os israelitas aceitaram alguma comida deles sem consultarem o Senhor. Este texto aqui é extremamente importante. Vemos que os israelitas foram iludidos pelas palavras bonitas que estes homens trouxeram e eles tomaram uma atitude precipitada e não consultaram a Deus. Isto é uma lição tremenda para mim e para si. Muitas vezes nós tomamos atitudes precipitadas, avaliamos a situação e à primeira aparência tomamos decisões. Decisões que nos comprometem muitas vezes para o resto da vida. Decisões que são tomadas sem consultarmos a Deus. E elas têm consequências muitas vezes tremendas. São preços altíssimos que nós pagamos pelas decisões que tomamos. Ouçamos aquilo que Deus diz através destes textos. O povo de Israel não consultou o Senhor para tomar estas decisões. E por isso tiveram consequências que foram tremendas para várias gerações de israelitas. Nós devemos aprender a consultar a Deus. Mesmo quando as coisas nos parecem positivas, mesmo quando as coisas nos parecem óbvias, nós devemos ter o cuidado de consultar o Senhor. Eu pergunto-lhe assim, qual foi a última vez que você consultou a Deus numa decisão que você tinha que tomar? Quando você é confrontado com uma decisão, talvez importante na sua vida, em que aparentemente tudo está claro, até parece muito óbvio a decisão que tem de tomar, minha pergunta é, você consulta a Deus? Eu quero dizer que já vivi uma situação em que me precipitei e não consultei a Deus. E isso, graças a Deus, não teve talvez consequências tão dramáticas como teve aqui o povo de Israel, mas fiquei com uma grande angústia, pois não sabia o que é que iria acontecer de acordo com aquela decisão. Parecia também uma situação bastante simples. Parecia, de facto, que não havia qualquer problema em tomar aquela decisão. Mas a realidade é, depois de refletir um pouco melhor, apercebi-me que essa decisão que eu tomei poderia ter tido consequências bastante graves. Pela graça de Deus, Deus não permitiu que isso acontecesse. Mas Deus trouxe naquela altura este texto. O povo de Israel olhou para as circunstâncias, tomou uma decisão e não consultou o Senhor. Isso serviu para mim como uma grande lição. Hoje, quando tenho de tomar alguma decisão, procuro em Deus em oração, antes de tomar essa decisão. Mas o capítulo 9 deste livro de Josué continua, e o verso 15 nos diz: Josué fez com eles um trato de paz e comprometeu-se a poupar-lhes a vida, e os chefes do povo confirmaram isso com juramento. 3 dias depois de terem concluído este acordo, souberam que os gibeonitas eram seus vizinhos e que habitavam perto deles. Os israelitas puseram-se então a caminho e passados 3 dias chegaram à cidade onde eles habitavam, que era Gibeon, Cafir e Berot e Kiriat Jearim. Entretanto, os israelitas não os mataram, porque os chefes do povo tinham jurado em nome do Senhor, Deus de Israel, que lhes haviam de poupar a vida. Apesar de todo o povo murmurar contra eles, responderam: Fizemos-lhe um juramento em nome do Senhor de Israel, e agora não podemos fazer-lhes mal. Temos de deixá-los viver para que o Senhor não nos castigue, porque não cumprimos o nosso juramento. Os chefes acrescentaram ainda: Poupámos-lhe a vida, mas ficarão encarregados de cortar a lenha e de ir buscar água para todo o povo. Foi isso que os chefes decidiram. Josué mandou então vir os gibeonitas e falou-lhes assim: Por que razão nos enganaram, dizendo que eram de muito longe, quando afinal vivem junto a nós? Uma vez que procederam assim, caiu sobre vocês uma maldição. Terão de trabalhar sempre para o santuário do meu Deus, cortando lenha e transportando água. Vemos aqui que estas foram as condições que os israelitas impuseram aos gibeonitas. Mas vemos também que o povo de Israel é um povo de palavra. Se por um lado os gibeonitas agiram com astúcia, mentindo e enganando, o compromisso que eles assumiram com este povo foi mantido até às últimas consequências. Eles tinham dado a sua palavra de honra de que não os matariam. E eles cumpriram exatamente isso que se haviam comprometido a fazer. E isto é tremendo para cada um de nós. Deveríamos ter esta mesma atitude que o povo de Israel teve. Ainda que havia pressões por parte do povo para desrespeitar o compromisso que os líderes assumiram, estes líderes mantiveram a sua palavra.
como seria importante termos líderes hoje como estes aqui. Líderes que são capazes de assumir os seus compromissos. Líderes que dão a palavra e a cumprem. Não fazem simplesmente promessas vãs, mas cumprem as promessas que fizeram a este povo. Era ótimo que os nossos líderes, fossem eles políticos ou outros, pudessem cumprir as promessas que eles fazem quando estão nos púlpitos, quando estão em conferências, quando estão a dar declarações para a imprensa, pudessem cumprir as declarações que eles fazem. Estes líderes aqui da nação de Israel eram líderes comprometidos, eram líderes de palavra, eram homens que não deixavam a sua palavra cair em saco roto. Não, eles tinham-se comprometido e iriam cumprir a sua palavra. Mas voltando aqui ao livro de Josué, no capítulo 9, o verso 24, vemos que os gibeonitas vão dar as razões pelas quais eles agiram desta forma. Diz o texto bíblico: eles responderam: nós procedemos assim porque soubemos que o Senhor, vosso Deus, tinha prometido a Moisés, seu servo, que vos havia de dar todo esse território e que havia de destruir e tirar da vossa frente todos os seus habitantes. Por causa disso, ficámos com muito medo de vocês e fizemos aquilo. Agora estamos nas vossas mãos. Tratem-nos conforme te parece bom e justo. Josué fez como tinha dito. Não os matou, nem consentiu que os israelitas lhe fizessem mal. Vemos que Josué de facto era um líder íntegro. Não era como os demais líderes. Não era como os líderes pagãos que agiam de forma dúbia. Não. Josué tinha dado a sua palavra e ele iria cumprir. Se Israel fosse uma nação como as nações pagãs, certamente eles teriam esmagado os gibeonitas. Mas não foi assim que eles agiram. Josué era um líder que temia a Deus e por isso ele seguia os princípios que Deus lhe havia dado. Não era um homem que iria agir de duas formas, não. Mesmo tendo sido enganado, a sua palavra que ele tinha dado iria permanecer. Estamos agora no capítulo 10 deste livro de Josué e o verso 1 vai nos apresentar uma situação que a nação de Israel tem de enfrentar. E diz assim o texto bíblico: Adonizete, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha tomado a cidade de Ai e que tinha destruído e a tinha morto o rei de Ai, tal como fizera com Jericó e o seu rei. Soube ainda que os habitantes de Gibeon tinham feito paz com Israel e viviam com eles. Ora, os habitantes de Jerusalém ficaram alarmados com isso, porque Gibeon era uma grande cidade, tão grande como as outras que tinham rei. Era mesmo maior que a cidade de Ai, e os seus homens eram valentes guerreiros. Por isso, Adonizete mandou levar o seguinte recado a Oam, rei de Hebron, a Piram, rei de Jarmut, e a Jafiim, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eclon. Venham juntar-se a mim para atacarem os gibeonitas, já que Josué e os israelitas fizeram com eles um tratado de paz. Uniram-se, pois, os 5 reis dos amorreus, isto é, o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmut e de Laquis e de Eclon, e saíram com os seus exércitos para cercarem e atacarem Gibeon. Vemos aqui que estas nações, ou estas cidades-estado, podemos dizer assim, iam se juntar, iam se unir para combater agora os gibeonitas. Eles tinham um tratado de paz com a nação de Israel, e agora cabia a Israel proteger esta nação. Diz o verso 6 assim: perante isto, os habitantes de Gibeon mandaram dizer a Josué, que estavam acampando em Gilgal: não abandones os teus servos, vem depressa ajudar-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram para nos atacar. Então Josué subiu de Gilgal com todos os seus homens de combate e valentes guerreiros. O Senhor disse-lhe: não tenhas medo deles, porque hei de entregá-los nas tuas mãos. Nem um só te poderá resistir. Vemos que apesar desta atitude que os gibeonitas tiveram, enganando Israel, Israel manteve a sua palavra de honra e protegeu estes povos. De alguma forma Deus também estava com a nação de Israel, pois eles tinham feito este trato, mas honraram o trato que haviam feito. E Deus também honrou o povo que se tinha comprometido, que de alguma forma tinha dado a sua palavra. Ainda que foi numa situação em que eles foram enganados, Deus honrou a palavra do povo de Israel e dos seus líderes. E Deus agora estaria ao seu lado
para eles combaterem estes reis dos amorreus. O verso 9 do capítulo 10 do livro de Josué nos diz: Josué partiu de Gilgal, caminhou durante toda a noite e atacou de surpresa os reis dos amorreus. O Senhor fez com que os amorreus se enchessem de pânico ao verem os israelitas. Estes derrotaram os amorreus junto de Gibeon, perseguindo-os na direção da subida de Bet-Horon até Azeca de Maquedá, vencendo sempre. Enquanto fugiam dos israelitas na descida de Bet-Horon, o Senhor fez desabar sobre eles uma tempestade de grandes pedras de granizo, até chegarem a Azeca. E foram mais os que morreram por causa das pedras de granizo do que aqueles que os israelitas mataram à espada. Mais uma vez vemos aqui que Deus continua a proteger o seu povo e Deus continua com o seu povo. O verso 12 diz: No dia em que o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre os amorreus, Josué disse diante do Senhor e na presença do povo: Sol, para sobre Gibeon, e tu, lua, para sobre o vale de Ailon. O sol parou e a lua não se moveu, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto está escrito no livro dos justos. Durante quase um dia inteiro, o sol parou no meio do céu sem pressa de se pôr. Nem antes nem depois houve um dia como aquele, em que o Senhor deu ouvidos à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Depois disso, Josué e os israelitas voltaram para o acampamento em Gilgal. Vemos aqui neste texto algo impressionante. Deus está tão agarrado ao seu povo, Deus está tão comprometido com o seu povo, que Ele vai agir de uma forma impressionante. Deus vai inclusive agir em todo o cosmos. Aqui o relato bíblico fala-nos que o sol se deteve e a lua se detiveram, prolongando assim o dia por muito mais tempo. Isto é algo que provavelmente nos faz grande confusão, como seria possível isso. Os cientistas se têm debruçado sobre esse assunto e eu não vou aqui fazer argumentações científicas sobre esta questão. Facto é que Deus está tão comprometido com o seu povo que Deus vai agir de uma forma poderosa para que o seu povo alcance uma vitória contundente sobre os seus inimigos. Dessa mesma forma, Deus continua a ouvir as nossas orações. Deus continua ao nosso lado nas dificuldades. No próximo programa, nós iremos debruçar-nos um pouco mais sobre estas questões. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.